São possibilidades que a gente tem, até devido ao número de atletas que a gente tem nessa função. É claro que a gente tem trabalhado, como nós já falamos em outra oportunidade, outras variações, não somente com 3 atacantes, mas com a outra formatação, como nós já jogamos com o meio campo melhor preenchido. Então a gente tem estudado bastante o adversário, a gente tem trabalhado essas variações, até porque vai te exigir numa competição de 38 rodadas, como é o brasileiro, vai te exigir que você tenha esse repertório, que você consiga variar dentro da partida e de jogo para jogo. Então a gente tem trabalhado outras alternativas também para que a gente possa ter uma equipe cada vez melhor equilibrada e com variações aí para que a gente possa escolher dentro dos próximos jogos nossos. Claro que quando você tem essa possibilidade de repetir a equipe, o entrosamento ele vem mais rápido, esse sincronismo de movimentação também ele é mais rápido. Claro que a gente vem enfrentando algumas dificuldades, já falei em outra oportunidade que dentro do mesmo grupo a gente tem três grupos diferentes, né? Um que estão chegando, outros que precisam se recondicionar e aqueles que permaneceram. Então nós precisamos ter esse encaixe, ter esse equilíbrio. É a nossa busca diária justamente para que a gente consiga o quanto antes equilibrar esses 3 grupos ali, para que a gente possa ter todo mundo apto na semana aberta, em semana de trabalho, para que a gente possa assim desenvolver com todos dentro de campo. A gente tem sofrido com alguns atletas com dificuldade de recuperação de uma partida para outra, então a gente tem ido em alguns treinamentos sem a totalidade do grupo, mas isso é natural, até pelo esse cenário que nós mencionamos anteriormente. Agora é continuar trabalhando, evoluindo, melhorando, para que a gente consiga assim o quanto antes ter na ponta da língua a nossa equipe. E é claro que uma competição longa devido à pandemia, devido a tudo que a gente vem vivendo. Hoje, principalmente, o futebol, como ele exige do atleta, você precisa de ter não somente 11 titulares, você precisa ter todo o grupo com capacidade de ser titular, e é isso que a gente prega aqui dentro, dá conteúdo a todos, para que quando a gente tiver, fizer a escolha para aqueles 11 que iniciam, eles possam estar aptos a corresponder e fazer o melhor para o esporte. Um atleta da capacidade, da qualidade, da envergadura do André, o que ele representa para o esporte, para a torcida do esporte, um atleta que por si só, com essas qualidades que ele reúne, é um atleta que vem para ser titular, né? E um atleta que tem se dedicado no dia a dia, tem evoluído nesse aspecto também. Mas conversamos com o atleta ao longo da semana, até para ter esse feedback dele. O André é um atleta experiente, já conhece o teu corpo, e junto com ele, com o departamento de fisiologia, o departamento físico, e ouvindo sempre o atleta, ele nos indicou que precisa ainda de um pouco, não está se sentindo ainda muito à vontade para iniciar uma partida. Então, para esse jogo contra o Atlético, a ideia é que ele venha entrar também no decorrer da partida. Olá, Humberto, tudo bem? Alessandro Matias, do site eupeticosport.com.br. Humberto, gostaria de saber se há, em algum momento, a perspectiva do ataque ser formatado com o André e com o Mikael. Em quais circunstâncias? Um abraço. Boa tarde, meu amigo. Sim, os dois podem se complementar, sim. O André é um atleta muito móvel. O jogo contra o Inter, muitas vezes ele vinha jogar ali no entre linhas, né, que a gente costuma dizer, as costas do volante, não fixo ali entre os 2 zagueiros, como é a origem, onde o Mikael acaba atuando bastante ali. Mas o Mikael também tem essa mobilidade, é um atleta que consegue ter esse ataque à linha adversária. Então os dois têm sim essa capacidade de jogar juntos. É claro que a gente tem que identificar o que o jogo pede, para que a gente possa encaixar essas 2 peças ali, para que a equipe possa ser fortalecida e a gente consiga o objetivo dentro do jogo. Mas no plano geral, tem sim essa possibilidade desses 2 atletas jogarem juntos. Em relação à minutagem, à maturidade, a gente tem um olhar com muito carinho, tem olhado com muito carinho para o Gustavo, não somente para o Gustavo, para o próprio Vitor, que tem treinado conosco, o próprio Mikael também, mas se tratando e outros jovens que a gente tem dentro do grupo, né? Então, mas se tratando da tua pergunta em relação ao Gustavo, é um atleta que sim,
tem buscado o teu espaço, muito em função daquilo que ele vem apresentando no dia a dia de treinamento. Isso, o meu olhar é em função disso também, o dia a dia do atleta. Então, tem nos passado segurança, tem nos passado confiança, um atleta que tem se soltado cada vez mais. Então, a nossa ideia é justamente ofertar mais tempo a ele dentro do campo, para que ele possa, assim, ir se soltando cada vez mais. E daqui a pouco a gente vai precisar que ele inicie uma partida também, ele possa estar apto a iniciar numa competição dessa envergadura e nos ajudar dentro de campo. Então, nós temos que ir inserindo ele nesse processo gradativo. Não podemos jogar esse protagonismo de imediato para o atleta, até porque ele precisa cumprir algumas etapas, mas eu tenho certeza absoluta que esse atleta irá nos ajudar e muito ao longo da temporada. Então, por isso, esse carinho, esse cuidado com esse atleta. Então, nós vamos estar ofertando jogo a jogo, maior tempo dentro do jogo, dentro dos jogos, para que ele ganhe essa maturidade, ganhe essa cancha, esse estofo e venha nos ajudar. Eu tenho certeza que lá na frente, que nós precisarmos dele para iniciar uma partida, ele também vai ter esse respaldo dos demais e vai estar melhor condicionado para poder fazer o que ele vem fazendo quando ele entra no decorrer das partidas, que é nos ajudar. E eu tenho certeza que o mais breve possível o Gustavo será um nome aí muito reconhecido no cenário nacional, até mesmo mundial, até porque há essa procura de outros clubes de fora também. Por isso nós temos que ter essa blindagem, ter esse cuidado com esse atleta, não queimar determinadas etapas, para que assim a gente consiga potencializar essas capacidades dele e ele de fato venha se tornar aquilo que ele tem de capacidade. É claro que hoje a função desse atleta, que como você mencionou, né, o camisa 8, que é esse atleta que faz essa transição, né, de defesa para ataque, mas entendemos também que hoje você precisa atacar com os 11, porque hoje a gente se inicia uma organização ofensiva já desde o goleiro, e na hora de defender também você precisa que o seu atacante seja o primeiro a marcar, a defender, mas é claro que atletas com essa característica, com essa capacidade te ajudem muito para fazer um jogo mais vertical, um jogo com a intensidade maior nessa transição defesa-ataque. A gente tem procurado, tem olhado para dentro do grupo, tem dado conteúdo, trabalho para alguns atletas que a gente entende que tem essa capacidade, essa característica de fazer esse link, né, de defesa e ataque. O Ricardinho nesse jogo contra o Inter nos ajudou muito no setor defensivo, na sustentação defensiva e também nessas saídas, né, de bola, nessas infiltrações ao espaço do adversário para gerar um tipo de movimento, para poder gerar esse desequilíbrio e que outros pudessem ocupar esse espaço dele, né? Então a gente tem procurado, assim como o Júnior também já fez essa função, outros atletas dentro do grupo, para que consiga também a gente ter aqui dentro. É claro que, como nós falamos em outra oportunidade, o mercado ele está aberto, a gente não fechou ainda essa possibilidade, mas também nós temos que ter as responsabilidades a qual o clube passa e vamos estar atentos ao mercado. Se tiver alguma oportunidade que possa vir agregar e ajudar a qualificar o nosso grupo, é claro que iremos conversar com a direção para que esse atleta possa vir. Mas a gente tem olhado bastante para dentro do nosso grupo, dando confiança, capacitando esses atletas para que a gente possa, quando optar para ter um jogo com essa característica, a gente tenha esse atleta dentro do elenco. E em contrapartida, a gente tem procurado, como eu falei em outra pergunta, alternativas para potencializando assim aquilo que nós temos de característica dentro do elenco. Não adianta a gente ficar sonhando com uma outra possibilidade, a gente tem que ser mutável, entender aquilo que a gente tem, capacitar esses atletas e potencializar as características desses atletas dentro de uma formatação de jogo. Então isso que a gente tem procurado aqui dentro do grupo, e o grupo tem dado a resposta, a expectativa é que a gente consiga, contra o Atlético Mineiro, mais um clube postulante a título, fazer um jogo seguro, equilibrado, com essas variações, para que a gente possa ir crescendo, evoluindo dentro da competição. A gente sabe que demanda um pouco de tempo, mas a gente vai trabalhar, vai buscar, vai tentar acelerar esse processo para que a gente possa, o quanto antes, ter essa equipe equilibrada e ter essas variações de jogo, porque é como a gente entende que a gente consiga, assim, gerar algum certo tipo de desequilíbrio ao adversário. Ativo do clube, assim como todos os atletas contratados, né? É um atleta que chegou quase no mesmo período que a gente, precisou de um período para se recondicionar. Então, é claro que quando você tem esse período, você acaba não tendo essa oportunidade de competitividade ao mesmo nível que os demais. Então, um atleta que a gente tem olhado também, tem evoluído no dia a dia. É claro, como a gente vem falando, uma competição longa como a Série A,
de 38 rodadas, esse atleta buscando o seu dia a dia, buscando a tua performance, assim como os outros companheiros dele, vai ter a sua oportunidade. E como é um ativo do clube, nós temos olhares para ele também, como a gente tem olhado para todos os outros. E é aquilo que a gente sempre fala, né? É o dia a dia que vai ofertar essa condição de o atleta ter mais minutos ou não dentro de campo. Então é um atleta que vem crescendo assim como os demais também, e a gente tem contado com ele também.